Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Munhoz, oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês, especialista em tumores de pele e sarcomas. E é um prazer contar com vocês nessa participação, nessa noite, em mais uma iniciativa educacional do Hospital Sírio-Libanês. Essa é a nossa segunda live nesse dezembro laranja, e em nome do Centro de Oncologia, do Núcleo de Dermatologia e do Núcleo de Tumores Cutâneos e Sarcomas, eu gostaria de agradecer a participação e recebê-los aqui para esse fórum, em que a gente vai ter um período para discussão com os nossos especialistas e, na sequência, um espaço bastante grande em que eu incentivo que todos participem, enviem perguntas, enfim, interajam da melhor forma possível para que a gente, de fato, transforme essa sessão, essa próxima hora, em algo bastante produtivo, bastante esclarecedor e que a gente possa discutir a fundo os temas que vão ser abordados nessa nossa live sobre o câncer de pele não melanoma. E o fato é que a saúde não pode esperar, e por isso, nesse mês em que a gente busca conscientização sobre o câncer de pele, a gente vai chamar atenção para duas ações fundamentais: a prevenção e o diagnóstico precoce. Ao longo desse mês, aqui na plataforma do Sírio, em diversos outros canais de comunicação, nós compartilhamos conteúdos pertinentes ao câncer de pele, tanto melanoma quanto não melanoma, como é o tratamento, como que é o diagnóstico, quais são as medidas de prevenção, o que fazer uma vez que o tumor tenha voltado, quais são as opções para aqueles que têm doença mais avançada, enfim. E eu acho que tudo isso a gente pode trazer hoje para a nossa live e discutir em função das dúvidas que surgiram e de tudo que foi disponibilizado. Então, hoje é a nossa segunda live da nossa campanha de Dezembro Laranja. Hoje a gente vai abordar, como eu disse, um tema extremamente importante, que é o tumor de pele não melanoma, da prevenção ao tratamento. E para isso, a gente conta com um painel de especialistas de diferentes especialidades, e esse é um ponto importante: o cuidado do paciente com tumor de pele é um cuidado multidisciplinar, que envolve diferentes profissionais, justamente para que a gente consiga oferecer a maior chance de cura, a melhor orientação e cuidar melhor de quem desenvolve esse tipo de tumor. Então, eu gostaria de convidar a todos mais uma vez para enviar perguntas, e agora eu vou apresentar os nossos 5 especialistas, eu participando dessa mesa, juntamente com o Dr. Fábio Ferreira, que é cirurgião oncológico do Hospital Sírio-Libanês e atual coordenador do Núcleo de Tumores Cutâneos e Sarcomas; a doutora Luísa Adib, que é oncologista clínica do Centro de Oncologia de Brasília, uma outra unidade do Hospital Sírio-Libanês; Dr. Reinaldo Tovo, que é médico dermatologista do Hospital Sírio-Libanês e coordenador do Núcleo de Dermatologia e também responsável pelo programa de residência médica em dermatologia do Hospital Sírio-Libanês, um programa que está entre os mais disputados e concorridos no país; e o Dr. Samir Hanna, que é médico radio-oncologista, também coordenador do programa de residência médica em radio-oncologia do hospital, um programa também bastante tradicional, e de forma integrada aí a gente se dispõe a esclarecer as dúvidas e participar desse debate. Como eu disse anteriormente, o objetivo do nosso encontro hoje é promover a interação entre os diferentes especialistas, mas principalmente trazer todo mundo para essa discussão e esclarecer o máximo de dúvidas possível. Mas é claro que cada especialista participa do cuidado do tumor de pele de uma forma diferente, num momento diferente, contribuindo de uma forma diferente. E para falar um pouquinho sobre a contribuição de cada um no cuidado do paciente com câncer de pele e não melanoma, eu gostaria de convidar nossos experts a falar e expor um pouquinho da interação, quais são as opções de tratamento, qual que é o seu momento de participação, começando então pelo Dr. Fábio Ferreira. Muito boa noite a todos, é um grande prazer dividir essa noite com vocês e falar um pouquinho sobre a participação do cirurgião oncológico no tratamento do câncer de pele. Nós sabemos que é um dos tumores mais comuns e eu penso que o papel do cirurgião oncológico, ele está dividido em todos os momentos, tanto na fase de orientação quanto a medidas de prevenção. Então não é porque nós estamos lá na frente, no sentido de, no momento de tratamento cirúrgico, que nós não devemos entender também da prevenção e do diagnóstico precoce. Todos os especialistas que estão aqui hoje representando o Hospital Sírio-Libanês, assim como outros que participam de forma multidisciplinar nessa interação conosco, são profundos conhecedores dessas fases todas de prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento. Na parte da cirurgia oncológica propriamente dita, nós temos que lembrar que o câncer de pele, quando diagnosticado precocemente, muitas vezes o seu tratamento é uma simples remoção cirúrgica. E nós dividimos os carcinomas espinocelulares e os carcinomas basocelulares, que são os dois tipos mais frequentes dentro do tema que nós vamos abordar hoje, né, naquelas situações que, principalmente os espinocelulares, são tumores que têm
baixo risco ou alto risco, mas que estão localizados. Então, são situações mais simples em que, de forma geral, o tratamento vai ser cirúrgico. Porém, talvez a participação mais significativa do cirurgião oncológico dentro do contexto do tratamento dos tumores de pele seja naquelas situações em que nós estamos diante de lesões um pouco mais avançadas, seja algumas vezes por um retardo no diagnóstico, seja por dificuldade eventualmente a setores em que o acesso à saúde é mais difícil, mas não raramente nós vamos nos deparar com situações em que esses tumores que poderiam ser tratados de uma maneira simples acabaram evoluindo e atingindo proporções maiores, profundidades maiores, às vezes ultrapassando os limites da pele, chegando ao tecido abaixo da pele, o tecido subcutâneo, outras vezes até infiltrando músculos e ossos. E são situações, então, em que, em tumores mais avançados, nós vamos precisar dessa interação com outros especialistas para conseguir os melhores resultados, tanto do ponto de vista estético como funcional, mas, sobretudo, quanto à possibilidade maior de atingir altos índices de cura. Então, a participação do cirurgião oncológico no contexto da multidisciplinaridade, ela está mais focada nessa situação de contribuição no tratamento de tumores mais avançados, seja como fase inicial do tratamento, ou mais atualmente, como nós vamos ver a partir de perguntas e da discussão mais para frente, algumas vezes até numa fase posterior a algum tratamento prévio, como radioterapia ou alguns tratamentos mais modernos que serão discutidos. Então, a ideia fundamental é essa: nós temos que ter uma ampla noção de participação em todos os momentos para orientar os nossos pacientes, tanto do ponto de vista de medidas de prevenção quanto de diagnóstico precoce, mas também participar de maneira ativa nesse momento, às vezes, em que as lesões estão mais avançadas e vão exigir um tratamento cirúrgico oncológico, corroborando de forma multidisciplinar. Então, essa seria a participação mais plena do cirurgião oncológico. Obrigado, doutor Fábio. Eu gostaria de convidar agora a doutora Luísa Adib, oncologista clínica. Então, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês hoje discutindo esse tema, encerrando nosso ano de 2020. Então, os carcinomas de pele, que a gente vai discutir hoje, que são o basocelular e o espinocelular, são os mais indolentes, porém são os mais frequentemente diagnosticados na prática clínica, né? O papel do oncologista está principalmente relacionado naqueles casos de pacientes que têm lesões mais avançadas e que requerem tratamentos mais complexos, como imunoterapia, terapia-alvo, em alguns casos quimioterapia, mas é sempre uma interação fundamental com os outros médicos que estão envolvidos nesse cuidado. Então, não é raro a gente observar pacientes que têm lesões em alguma região nobre do corpo, que uma cirurgia poderia trazer algum dano estético ou funcional, e aí o oncologista pode auxiliar com tratamentos sistêmicos, ou seja, que vão agir, que são tomados ou pela boca ou injetável, mas que vão agir na célula do tumor, facilitando o trabalho do dermatologista, do cirurgião, né? E uma coisa muito importante a se destacar é essa familiaridade com os outros especialistas, né? Então, todo o cuidado do paciente com câncer de pele, quando tem todas as especialidades agregadas, a gente tem resultados muito melhores, né? Então, na maior parte dos casos, o paciente com um diagnóstico de câncer de pele não precisa de um tratamento específico oferecido pelo oncologista, mas aqueles que têm doenças mais avançadas, recorrentes, ou de difícil localização e que algum procedimento cirúrgico poderia ser danoso, a gente tem bastante coisa a oferecer para melhorar esse desfecho e que é positivo na grande maioria dos casos. Obrigado, Luísa. Essa é uma verdade, né? O papel do oncologista e até certo ponto do radio-oncologista no manejo dos tumores de pele não melanoma, ele até certo ponto é secundário
uma vez que a enorme maioria dos casos pode ser curada através de cirurgia, seja a partir de uma avaliação dermatológica com dermatologista ou a partir de uma abordagem complementar com cirurgião oncológico. Então, as duas estrelas da noite que mais vão contribuir para essa discussão são, de fato, o Dr. Fábio Ferreira e o Dr. Reinaldo Tovo. O Dr. Reinaldo, como eu disse, é dermatologista e habitualmente o primeiro a ter contato com o paciente com tumor de pele não melanoma, o responsável pelo acompanhamento. Então, queria agora ouvir do Dr. Reinaldo como é que é essa interação, qual que é o papel do dermatologista no cuidado do paciente com tumor de pele não melanoma. Bom, primeiro, boa noite, é um prazer muito grande estar com vocês e no meio de colegas que colaboram tanto. Hoje as nossas especialidades são multidisciplinares, né? Nós nos ajudamos entre os colegas para melhor tratar os pacientes. A pele é o maior órgão do corpo. O dermatologista acaba observando a pele desde a época que o paciente nasce, praticamente. E é muito importante observar, quando nós falamos em carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular, que são os tumores mais comuns da pele, né, e lembrar que o câncer de pele é o câncer mais comum em todo o mundo, e também no Brasil, e apesar de nós termos um país ensolarado, tropical e subtropical, nós podemos aproveitar o tempo livre nas exposições solares. Nós devemos observar, entretanto, quais são os fototipos, ou seja, os tons de pele mais propícios a ter câncer de pele, que são aquelas pessoas com olhos claros, cabelos claros, que se queimam facilmente. Diferente daquelas pessoas que têm a pele mais morena, que têm maior dificuldade em se queimar. Quando a gente fala em exposição solar, e aí o papel do dermatologista na orientação desses pacientes é quanto ao horário, né? Evitar os horários de sol entre 9 e as 3 horas da tarde, que são os horários de pico, entre as 10 e as 16 horas, principalmente no verão, utilizar um filtro solar adequado. Isso é muito importante, porque quando você vai usar um filtro solar com uma paciente jovem, se ela for um filtro solar extremamente espesso, ela pode desenvolver um quadro, por exemplo, de acne e deixar de usar o filtro solar. Uma paciente que tem mais idade, que tem a pele mais seca, tem um outro tipo de filtro solar. E ainda utilizar as roupas que podem proteger do sol, chapéus, camisas e até roupas que têm filtro solar junto com esse tipo de tecido. Nós devemos observar, aqui cabe o papel do dermatologista, orientar a população, que pequenas feridas que demoram a cicatrizar nas zonas mais fotoexpostas, naquelas zonas em que o sol incide mais, por exemplo, couro cabeludo, orelha, dorso das mãos, pernas e mulheres, essas feridas que não cicatrizam, que tendem a se cronificar, que sangram, que têm uma coceira muito importante, podem ser um sinal do câncer de pele não melanoma. Quando a gente fala de melanoma, é aquele câncer de pele que vem dessas pintas, né, dessas pintas mais enegrecidas. Lembrar que o câncer de pele, na fase inicial, ou a lesão pré-tumoral, quando feito o diagnóstico, pode ser tratado com medicamento local, através de cremes, que são os imunomoduladores de terapia fotodinâmica, ou da criocirurgia, passando, então, aqueles tumores mais importantes a serem tratados com uma cirurgia e, se necessário, uma complementação com uma terapia imune, com uma terapia-alvo. Devemos lembrar também que os pacientes imunossuprimidos e os pacientes transplantados têm uma maior chance de ter câncer de pele. Então, se você é um imunossuprimido por uma doença imunológica, ou se você é um transplantado renal, um transplantado hepático, um transplantado cardíaco, você deve também procurar o médico para fazer um exame da sua pele, pois você tem uma chance maior de ter câncer de pele que uma pessoa que não se submeteu a esse tipo de tratamento. As cirurgias hoje são feitas com muita segurança, elas são controladas através de microscópios durante a cirurgia, são cirurgias microscopicamente controladas, para a gente ter certeza se a gente, então, retirou totalmente o câncer de pele. Estou aqui à disposição de vocês para maiores esclarecimentos, é um grande prazer estar na noite de hoje rodeado aqui de colegas que conhecem tão bem essa patologia. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Reinaldo, tenho certeza que não vai faltar pergunta para você. E a gente sempre fala muito de cirurgia, fala muito dos novos avanços no tratamento dos tumores de pele avançados, marcadamente imunoterapia, terapia-alvo,
Mas é importante pontuar que existe um tratamento também curativo, que é empregado com bastante frequência para os tratamentos de pele, para os cânceres de pele não melanoma, que é a radioterapia. E para falar sobre a radioterapia, eu gostaria de convidar o Dr. Samir Hanna para abordar um pouquinho, talvez dar um passo atrás e não falar especificamente da radioterapia no câncer de pele, mas trazer um pouquinho do conceito geral de radioterapia, o que é, como é feito, e aí convergir para o papel da rádio no tratamento dos tumores de pele não melanoma. Muito bom. Boa noite a todos. É um prazer para mim estar aqui, cada um de nós em uma sala separada para respeitar as recomendações de isolamento, porém todos juntos aqui para esclarecer as dúvidas de vocês, os nossos cyber espectadores que estão aí assistindo a live. Então a gente está convidando a todos para enviarem as perguntas, nós vamos selecionar as perguntas mais importantes e responder para vocês na medida do possível. E esse ano, né, se falou tanto na pandemia, e não é por menos, nós temos que falar na pandemia sim, mas as outras doenças não tiram férias, né? Então nós estamos aqui fazendo parte aí das campanhas de conscientização, e esse mês é o Dezembro Laranja, então nós estamos na luta aí pela conscientização contra o câncer de pele, e o câncer de pele, cada vez mais, o tratamento envolve uma discussão de vários especialistas, né? Então nós temos o Dr. Fábio, o Dr. Reinaldo, que são o Dr. Reinaldo dermatologista, o Dr. Fábio cirurgião, o Dr. Luiz e o Dr. Rodrigo oncologistas, e existe também um tratamento que envolve radiação. Então, todo mundo escuta falar que o câncer de pele pode ter relação com a exposição solar, com a radiação solar, UVA e UVB, e aí, de repente, quando a pessoa tem um câncer de pele, o radio-oncologista, que eu sou um radio-oncologista, que é um médico que prescreve radiação ao paciente, nós vamos usar, então, a radiação que pode ter provocado o tumor, mas nós vamos usar a radiação para tratar o tumor. Então, é importantíssimo o esclarecimento desse tipo de dúvida, porque nós vamos usar a radiação ionizante, que é um tipo de feixe de radiação que vai danificar as células tumorais. É um tratamento que não é invasivo, que não requer anestesia, não requer internação, não é cirúrgico, e ele pode ser usado no contexto do tratamento de tumores de pele, sobretudo naquelas situações onde a lesão está muito grande para ser retirada pelo cirurgião, ou quando a lesão está tocando alguma estrutura mais profunda, como uma cartilagem, ou um nervo, ou um osso, etc. Então, às vezes, é possível que o tratamento envolva não só a cirurgia, mas a radioterapia junto com a cirurgia ou em substituição à cirurgia, que é um tratamento que costuma ter uma taxa de sucesso muito boa também no caso de alguns tumores de pele. Então, nós estamos aqui para discutir com vocês, para debater as dúvidas que vocês tiverem, e é uma honra para mim estar aqui junto com os meus amigos e companheiros na luta contra o câncer de pele. Obrigado, Samir, obrigado pelas explicações. Eu tenho certeza também que o tema radioterapia vai despertar bastante interesse, e as perguntas já começaram a chegar, então eu gostaria de convidar mais uma vez a todos que estão ouvindo e assistindo, que enviassem perguntas, que aproveitassem esse momento. E a gente já tem uma primeira pergunta que acho que pode ser endereçada ao Reinaldo. A Isa Maria questiona qual tipo de pinta que devemos retirar. É toda a pinta? É a pinta que tem uma característica específica? Tem algum jeito de avaliar uma pinta no consultório ou através de algum outro exame para que a gente, de repente, consiga abrir mão de uma biópsia? Pois não, Rodrigo. Então, Isa, é o seguinte: primeiro você deve ter uma avaliação clínica, uma observação por um médico, um dermatologista, um oncologista, que possa ver, primeiro, quais são os sinais que nós devemos nos preocupar. Existe uma regra muito básica, que é a regra do ABCD. Se a pinta é assimétrica, ou seja, se você divide a pinta visualmente em dois, se metade da pinta é diferente da outra. A B, se as bordas são irregulares. C, várias cores na mesma pinta, ou um diâmetro maior do que 5, 6 milímetros, que é a parte de trás de um lápis, onde você tem aquela borrachinha, ou se essa lesão está se expandindo, está crescendo, está sangrando, está mudando de cor, é um sinal de que essa pinta deve ser retirada. Você pode, na dúvida também, fazer um exame que chama-se dermatoscopia, que é uma lente que o médico encosta na pele e vê melhor as características dessa pinta. E, além disso, você pode mapear essas pintas,
fazer uma espécie de uma fotografia com a dermatoscopia dessas pintas para acompanhar a evolução delas semestralmente ou anualmente. Muito bom. Na sequência, a gente tem uma pergunta da Fernanda Mendonça, que é uma pergunta muito boa, que sempre surge em discussões, surge no consultório. A gente sempre foca muito as medidas de fotoproteção para quem faz atividade externa, fica exposto à radiação solar. Mas a Fernanda pergunta se a iluminação das lâmpadas de casa ou do escritório podem também prejudicar a pele e qual que é o risco que esse tipo de exposição traz, Reinaldo? Então, isso é muito discutido hoje no que se chama de luz visível, que é aquela claridade que a gente vê. Essas lâmpadas de casa, do dia a dia que nós temos, não prejudicam a pele em termos de câncer de pele. Hoje se estuda muito esse tipo de iluminação como causador de algumas manchas de pele, conhecido como melasma. Mas em termos de câncer de pele, você não deve se preocupar, você não precisa usar um filtro solar dentro da sua casa. Se você, por outro lado, tiver uma tendência a ter câncer de pele, uma pele muito clara, e você estiver na varanda da sua casa com uma iluminação pela luz solar, aí sim você deve utilizar um filtro solar. Mas essas lâmpadas internas, não existe uma relação com câncer de pele, você não precisa se preocupar. Pelo menos com o tipo de lâmpada que nós temos até hoje. Fábio, tem uma pergunta para você agora. Onde que é feito o tratamento cirúrgico do câncer de pele? É feito no consultório? É feito no centro cirúrgico ambulatorial, em esquema de hospital-dia? A partir de que ponto o paciente precisa internar e ser submetido a uma cirurgia mais complexa, com anestesia geral versus anestesia local? Como é que é esse dia a dia do cuidado cirúrgico do paciente? Muito bom. Eu vou aproveitar esse momento para fazer uma revisão passo a passo até chegar nisso que foi perguntado. Então, a partir do momento, como o Dr. Reinaldo comentou, de um diagnóstico, de uma suspeita clínica, às vezes com a complementação através de uma dermatoscopia ou até alguns métodos mais sofisticados, em que você suspeita que aquela é uma lesão tumoral, né, que é um câncer de pele, nós vamos partir para uma biópsia, ou seja, tirar algumas vezes a lesão por completo, mas com algumas regras, para não prejudicar o tratamento definitivo. Então, depois tem uma pergunta sobre quando procurar um especialista. Essa é uma coisa importante. As biópsias devem ser feitas com muito cuidado para não prejudicar uma operação definitiva. Feito o diagnóstico a partir de uma biópsia, nós vamos definir se é possível complementar ou terminar o tratamento simplesmente com uma ampliação ou uma complementação cirúrgica, e nesse caso, em situações mais simples, sim, é possível fazer de forma ambulatorial, algumas vezes com anestesia local. Quando o procedimento requer, às vezes, uma extensão maior ou até uma reconstrução plástica, não raramente nós vamos estar atuando em conjunto com os colegas da cirurgia plástica para conseguir um melhor resultado estético e funcional, aí sim nós precisamos, mesmo que seja num esquema de tipo day hospital, né, ter um procedimento anestésico que propicie maior conforto para o paciente. Então depende um pouco da extensão do procedimento. Nas lesões mais avançadas, aí já é diferente. Quando tem infiltrações mais profundas, que vai exigir a necessidade de um procedimento cirúrgico mais extenso, algumas vezes até associado à necessidade de remoção, por exemplo, de gânglios, da mesma maneira como todos sabem, às vezes a necessidade, diante de um câncer de mama, de explorar ou estudar os gânglios da axila, no câncer de pele também, dependendo da localização, pode ser que haja uma migração para esses locais de gânglio e faz parte do tratamento, algumas vezes, remover também cirurgicamente os gânglios. Então, em situações de doença mais avançada, nós precisamos sim estar num centro cirúrgico com tecnologia, com segurança adequadas para que você tenha o melhor resultado. Então, fundamentalmente, a resposta ela é dividida assim: lesões muito iniciais, precoces, pequenas, pode sim ser feito em âmbito ambulatorial, a não ser em situações como o professor Reinaldo comentou, que você vai usar alguma técnica de avaliação intraoperatória de margens. Então, às vezes, como isso é mais demorado e precisa ter o patologista junto, também pode ser necessário que você esteja num centro cirúrgico com mais aparatos para que isso seja feito.
Muito bom, obrigado, Fábio. A gente sempre fala que santo de casa não faz milagre, aqui a gente tem uma representação clara disso, porque a senhora Maura Munhoz, vulgo mamãe, me encaminhou uma pergunta se as pessoas estão mais conscientes sobre a prevenção atualmente. Eu queria encaminhar essa pergunta para a Luísa para que ela responda. E, na verdade, estender essa pergunta com a seguinte: até que ponto as campanhas de prevenção se convertem em ação? E como é que a gente pode aumentar isso? Como é que a gente pode, então, aumentar a conscientização das pessoas e aumentar, sobretudo, a ação das pessoas para que elas se protejam mais, fiquem mais atentas à pele? Bom, então eu acho que sim, as pessoas estão mais conscientes em relação à prevenção, e eu acho que isso também tem um fator comportamental, né? Então, se a gente retroceder um pouco na década de 20, na década de 30, o chique, o legal era ser bronzeado, e com o advento das câmeras de bronzeamento artificial nas décadas seguintes, isso ficou mais popular. Então, é muito frequente que a gente receba no consultório pessoas que se bronzeavam nos horários piores, que usavam desde Coca-Cola, bronzeadores e uma infinidade de coisas para ficar mais bronzeado. E com o passar do tempo, foi mudando um pouco esse padrão de comportamento e até de senso de estético, né, podemos assim dizer. E com a maior informação, as pessoas perceberam que a exposição solar tem consequências não só estéticas, mas principalmente na saúde. Então, a gente tem observado que sim, as pessoas estão mais conscientes em relação a isso, evitando exposição solar em horário de pico, e tomando medidas, né, de proteção de boné, camiseta, óculos, enfim, usando filtro solar corretamente. E a prevenção e a divulgação dessas informações é fundamental, né? E eu queria chamar a atenção que a gente tem que persistir, né, nessa divulgação de informação, sobretudo para as nossas crianças, adolescentes, né, que podem colher frutos ruins na vida adulta dessa exposição solar não regrada, feito de maneira pouco responsável. Então, acho que sim, as pessoas estão mais conscientes, a gente cada vez mais enfatiza a necessidade dessas medidas protetivas, e eu vejo que as pessoas estão mais receptivas a essas orientações, preocupadas não só com elas, mas também com filhos, adolescentes e pessoas que não têm capacidade de tomar por si própria esse cuidado. Reinaldo, o Pedro tem uma pergunta aqui que é uma eterna controvérsia e discussão e que a gente sempre encara no dia a dia. Ele pergunta se o uso de filtro solar dificulta a absorção de vitamina D e como é que fica esse equilíbrio entre proteção da pele e metabolismo da vitamina D em função dos impactos que a vitamina D pode ter no dia a dia. Então, Pedro, querendo até, já que a doutora Luísa Dib deu esse gancho aí, né, da fotoexposição, que era considerado bonito, quem primeiro citou uma frase que era a seguinte: o bronze é belo, foi a Coco Chanel, responsável pelas bolsas Chanel, pelas roupas Chanel e pelo cabelo Chanel, numa época que o bronzeado era considerado bonito, onde as pessoas não se expunham ao sol, também não tinham câncer de pele. A vitamina D é uma vitamina muito importante para várias funções do corpo. Ela tem duas maneiras de ser produzida, quer através de alimentação, por exemplo, carne de peixe, de salmão, ou pela fotoexposição. Você consegue produzir vitamina D pela fotoexposição. Só que é necessário apenas 15 minutos, 2 vezes por semana, com exposição na face e no dorso das mãos, para você ter uma dose normal de vitamina D. As pessoas que têm pele clara, que têm maior chance de ter câncer de pele, se elas tiverem uma dose insuficiente de vitamina D, é muito mais fácil você corrigir essa vitamina D com suplementação via oral do que você ficar tomando sol. O sol realmente é importante, ele poderia diminuir a absorção de vitamina D pelo uso do filtro solar, mas é mais importante você se proteger do sol para evitar um câncer de pele, e se você tiver uma dose baixa de vitamina D, você suplementar essa dose através de medicamento via oral. Isso ocorre, por exemplo, com pessoas que trabalham os submarinistas. Esses submarinos atômicos ficam até 6 meses embaixo da água. Então, essas pessoas que trabalham, esses militares da Marinha, eles usam suplementação de vitamina D. O que ocorre também com pacientes que ficam em asilos, internados, que não tem uma fotoexposição muito grande. É muito melhor esses pacientes ter uma suplementação por via oral do que pelo sol, que pode, então, causar o câncer de pele. Isso é muito importante.
Muito bom, Reinaldo. A gente tem agora uma avalanche de perguntas aqui, algumas muito boas. O Antônio Luiz pergunta o seguinte: quando que a gente deve encaminhar ou orientar o paciente a buscar um especialista? Porque muitas pessoas acham que as pintas são normais e isso acaba dificultando um pouco a descoberta precoce. Esse é um ponto muito importante. Reinaldo, acho que você, de novo, é o porta-voz da noite aí, justamente pelo que a gente pontuou. Você é a primeira pessoa a ter contato com o paciente com tumor de pele, não melanoma. Pois é, Rodrigo. Através dessas campanhas, a gente tem observado que os pacientes nos procuram para fazer um check-up da pele. E muitas vezes os pacientes são surpreendidos porque eles não imaginavam que tinham, por exemplo, uma pinta, uma ferida, que poderia ser um início de um câncer de pele. Isso acontece muito quando as lesões não são visíveis. No dorso, né, que nós chamamos das costas, né, na região posterior do pescoço, na face posterior das orelhas, são locais que o paciente nem consegue ver. Então é muito importante que essa avaliação dermatológica seja feita pelo menos uma vez por ano e que qualquer dúvida que ele tenha, qualquer mancha que ele tenha diferente, qualquer pinta que ele acha que esteja crescendo, ele faça uma avaliação para o dermatologista, então, fazer uma dermatoscopia, que é esse exame, ou, se necessário, uma retirada de uma pequena porção dessa mancha ou dessa pinta para ser examinada, então, por patologia. Mas é muito importante que se faça essa avaliação pelo menos uma vez por ano e até para orientar qual é o melhor tipo de filtro que a pessoa deve utilizar. Muito bom, muito bom. Samir, como é que é feita a radioterapia? Quanto tempo dura? Como, ao longo de quantas semanas ou de quantos dias? Como é que é esse dia a dia da radioterapia no tratamento dos tumores de pele? A radioterapia é um tratamento onde o paciente tem que vir ao hospital fazer aplicações, né? Não tem como fazer o tratamento em casa, porque o equipamento requer uma estrutura hospitalar grande, né? E um controle de qualidade e uma equipe por trás do funcionamento desse equipamento. Então, o paciente passa em avaliação com o radio-oncologista, é indicado o tratamento, o paciente vem, faz uma etapa inicial que nós chamamos de planejamento, onde vai ser feito um cálculo da dose necessária, da intensidade necessária e da região necessária para ser tratada. Nesse dia do planejamento, então, o paciente não faz o tratamento. Aí o paciente volta alguns dias depois para iniciar o tratamento. E o tratamento é igual qualquer outro tratamento medicamentoso ou procedimento. A gente prescreve aplicações. Normalmente, a duração do tratamento gira em torno de 2 a 3 semanas. Tem alguns casos que a gente tem que tratar com um pouco mais de tempo, e tem outros casos que dá para ser tratado em menos tempo. Em geral, para tumores de pele, não melanoma, em torno de 2 a 3 semanas. Então, o paciente vem, faz uma aplicação que dura alguns minutos e volta para casa. Muito bom. Reinaldo, uma outra pergunta que de vez em quando surge de um tema bastante em voga. A gente sempre está habituado a discutir fotoproteção ou através de método de barreira, camiseta, sombra, evitar o horário de pico, ou através do glorioso protetor solar. E depois, no final, eu vou te pedir para fazer, em poucas frases, uma orientação geral de como o protetor solar deve ser usado. Mas cada vez mais a gente discute uma forma diferente de proteção solar, de proteção ao dano induzido pela radiação, que é o uso de protetores orais, ou seja, anti-inflamatórios e antioxidantes. Como é que é isso no dia a dia? Qual o valor desses agentes, como algumas vitaminas que são suplementadas? Elas substituem as outras medidas, como o protetor solar de uso tópico, aquele que você passa? Como é que é isso? O que é um protetor solar oral? Então, o protetor solar oral, na verdade, ele é um complemento. O mais importante seriam as roupas para fotoproteção, quando a pessoa não tiver condições de comprar um filtro solar. O filtro solar é extremamente importante e o fotoprotetor oral, que são muitas vezes fitoterápicos ou vitaminas antioxidantes, podem complementar a ação do fotoprotetor, mas o fotoprotetor tem que ser usado sempre. Essas substâncias que vêm sendo incorporadas no dia a dia, uma delas é o Polypodium leucotomus, que é o derivado de uma planta, de uma samambaia, ele é apenas um complemento. O ideal é usar sempre um filtro solar. Ele se baseia apenas como um complemento. Esses antioxidantes são complementos e eles não são utilizados isoladamente para a fotoproteção.
Esse é um ponto muito importante, porque é um tema bastante recorrente aí, e muitas vezes isso aí é veiculado como algo que substitui a fotoproteção com agente tópico, as outras medidas. Então, esse é um conceito muito importante, mas de fato pode trazer algum benefício adicional em relação a tudo que é feito. O Marcelo Queiroz tem uma pergunta boa. Quem tem psoríase tem o maior risco de desenvolver câncer de pele? E eu emendo, existem tratamentos da psoríase que podem aumentar esse risco também? Bom, eu acho que eu posso responder essa questão. Posso responder? Não sei se alguém quer responder no meu lugar, Rodrigo. Posso Acho que responder? essa é para você, com certeza, Reinaldo. Então, hoje a gente sabe que a psoríase é uma doença que tem um grande espectro de alterações corpóreas, né? Então, ela está associada com alterações cardíacas, com alterações do sistema nervoso central, com alterações ligadas à obesidade, e parece que os pacientes que têm psoríase têm uma chance um pouco maior de realmente ter câncer de pele. Hoje existem vários tratamentos para psoríase, desde os tratamentos locais, que são feitos à base de hidratantes, de cremes com corticoides, até tratamentos sistêmicos com imunossupressores, com imunobiológicos, né, que são os bloqueadores de intraleucina, e existe um tratamento também que é a fototerapia. A fototerapia é a exposição através de uma lâmpada controlada que pode diminuir essa inflamação. A fototerapia é muito interessante e eficaz, mas ela deve ser orientada por um colega que faça bem a fototerapia para calcular essas doses, porque doses inadequadas de fototerapia podem aumentar, então, a chance de câncer de pele num paciente que já tem a pele clara. Mas, volto a dizer, a fototerapia é um dos tratamentos de eleição da psoríase. E utilizado de maneira adequada, ela não induz ao câncer de pele. É claro que os pacientes com aquele tipo de pele mais clara devem, então, ter um cuidado maior, mas ela não induz ao câncer de pele desde que ela seja feita muito bem orientada. Luísa, tem uma pergunta para você aqui. A Andréa Baú pergunta se a imunoterapia funciona mesmo. E aí acho que você podia falar um pouquinho mais sobre o que é imunoterapia e a partir de que ponto a imunoterapia, se é que funciona ou não, passa a ser importante no tratamento do câncer de pele não melanoma. Bom, então, André, com certeza a imunoterapia funciona mesmo. Acho que é o maior avanço que a oncologia viveu nessa última década, e não só para câncer de pele não melanoma e melanoma, mas também para vários outros tumores. Então, a imunoterapia funciona diferentemente da quimioterapia, que age direto no tumor. Então, a imunoterapia vai agir no sistema imunológico do paciente para que ele livremente possa combater o tumor. Então, é um avanço importantíssimo, é o que tem promovido curas e sobrevidas a longuíssimo prazo para pacientes que tinham um prognóstico muito reservado, como eram, por exemplo, os casos de pacientes com melanoma avançado, né? E em relação aos tumores de pele não melanoma, a gente observa uma mesma excelente resposta para pacientes com tumores escamosos, né? O carcinoma espinocelular ou carcinoma escamoso de pele, que são avançados ou que têm metástase, ou seja, quando o tumor nasce em uma região e acaba invadindo algum órgão à distância ou algum grau de comprometimento ganglionar mais extenso. Então, sem dúvida, funciona e é um tratamento importantíssimo que a gente usa para pacientes com câncer de pele melanoma e carcinoma de pele não melanoma, no caso, o espinocelular, mas que infelizmente nem todos os pacientes ainda têm acesso no Brasil. Muito bom. Samir, a radioterapia ela pode ser utilizada para tratar o câncer de pele, mas ela é muito frequentemente utilizada para tratar outros tipos de tumores, particularmente câncer de próstata, câncer de mama e por aí vai. A radioterapia pode causar câncer de pele, sobretudo naquela área que sofreu os danos? A gente pode entender a radioterapia como algo parecido com a radiação solar ou não? É algo totalmente diferente? A radiação solar, né, diga-se, entenda-se raios UV, UVA, UVB, é uma radiação não ionizante, né, e a radiação que é usada para finalidade terapêutica, né, a radioterapia, utiliza radiação ionizante. Sempre que nós vamos indicar um tratamento, a gente tem que expor ao paciente os benefícios e os riscos inerentes a esse tratamento.
Um tumor induzido pela radiação é um dos riscos. Então, normalmente, nós indicamos o tratamento quando o benefício é muito maior ao risco. Existem algumas situações de pacientes que têm uma suscetibilidade ou uma sensibilidade, né, a tumores induzidos por radiação, que são síndromes genéticas, e existem também outras condições que fazem com que esses pacientes sejam mais sensíveis. Nesses casos, a gente pensa 2 ou 3 vezes antes de indicar um tratamento de radiação, e eventualmente pensar em alternativas para esse tratamento. Então, a resposta para a sua pergunta é sim, existe a chance, mas em geral essa chance é muito baixa, e isso ocorre a um período de tempo muito, muito tardio, assim, a gente fala em anos, em décadas, né, depois do tratamento. Mas como a gente mencionou antes, tem casos em que a gente não pode indicar o tratamento em pessoas que têm um risco exacerbado de desenvolver complicações, dentre elas um tumor de pele na área irradiada. Isso a gente diz respeito a todos os tratamentos, como você falou, que envolvem radiação, né? A radioterapia é utilizada no tratamento de outros tumores também. E em alguns casos, é possível hoje em dia, com o avanço tecnológico, fazer o tratamento do tumor que está dentro do paciente e não atingir com doses altas a região da pele. Porém, há casos que a pele tem que ser irradiada de propósito, em tumores que não estão na pele, mas que estão próximos à pele. E os casos de tumores de pele, a própria pele, onde tem o tumor, com mais uma margem de segurança em volta daquele tumor, é o alvo que vai ser tratado com a radiação. Então, de novo, sempre as indicações de tratamento têm que ser discutidas por uma equipe multidisciplinar, para que se faça um planejamento de tratamento adequado, e esse tratamento seja feito com a maior efetividade possível. Então, imaginem que às vezes, a gente viu aqui no chat, algumas pessoas informando que fizeram cirurgias e que vieram com margens positivas. Isso pode acontecer, mas às vezes se você faz um planejamento adequado de tratamento, com uma equipe discutindo o caso, parece simples uma pequena lesão de pele, mas às vezes um tratamento inadequado requer tratamentos adicionais, né? Então, eu não quero entrar em outro assunto, vamos debater outras coisas, mas que é um momento da gente chamar atenção para isso também. Fábio, a gente sempre diz que é difícil achar um culpado por um câncer. O que a gente entende são fatores de risco, condições que, combinadas, aumentam a chance de desenvolver um câncer e acabam evoluindo nesse sentido. No câncer de pele, a gente tem sempre uma somatória de fatores próprios e fatores adquiridos. Exemplo, cor da pele, número de pintas, cabelo loiro ou ruivo. E dos fatores adquiridos, acho que os 2 principais já foram citados aí, que são particularmente a exposição solar e naqueles casos em que você tem uma imunossupressão. Mas numa parcela de casos, a gente tem um componente hereditário, um componente genético que você herda isso. Quando suspeitar desse tipo de situação, quando buscar um especialista, quando um teste genético deve ser feito, e quais são as principais condições ou síndromes, que a gente chama, que contribuem para o câncer de pele com um componente hereditário? Como foi dito, a maior parte das vezes pode não ter uma predisposição hereditária, mas os fatores que devem chamar mais a atenção para a possibilidade de ter um componente de predisposição genética, eu vou colocar assim como se fosse um alerta. Primeiro, é o aparecimento de tumor numa idade precoce, né? Numa idade que antecede a idade habitual para determinado tumor. Segundo, número de casos na família. Então, se você tem parentes de primeiro grau ou de segundo grau que têm aparecimento de tumores, às vezes não necessariamente o mesmo tipo de tumor, mas algumas dessas síndromes de predisposição genética reúnem mais de um tipo de câncer, incluindo em alguma delas tumores de pele, né? O terceiro fator é quando você tem mais de uma geração, né? Então, avós, pais, filhos. Então, é muito importante sempre na avaliação tirar uma história familiar mais detalhada, construir aquele desenho, né, do heredograma, para que se saiba e se possa suspeitar dessa possibilidade de predisposição hereditária. Existe uma síndrome muito relacionada ao aparecimento dos carcinomas basocelulares, é uma síndrome relativamente rara, né, chamada síndrome de Gorlin ou
alguns falam assim. E outras síndromes, por exemplo, a síndrome de Li-Fraumeni é uma alteração hereditária que está relacionada a uma mutação germinativa, ou seja, uma mutação que você nasce com ela, e na qual há um risco aumentado de desenvolvimento de vários tumores. Nessa síndrome também há um risco aumentado do desenvolvimento de melanoma. Mas assim, em termos de chamar atenção, o alerta para vocês que estão ouvindo, tem vários casos na família, tumores em idade precoce, mais de uma geração, isso deve acender uma luzinha para tentar buscar uma informação adicional, e hoje se dispõe inclusive de painéis, né, de testes genéticos, você colhe sangue, extrai o DNA, faz o sequenciamento, e às vezes é possível encontrar uma alteração que vai permitir uma orientação bem direcionada e um diagnóstico preciso molecular de alguma dessas síndromes. Muito bom. Reinaldo, quem tem muita pinta tem que ver o dermatologista com que frequência, como é que é feito esse acompanhamento. E aí a gente já emenda outra pergunta, o que podem ser essas pintas avermelhadas na pele? Bom, quem tem muitas pintas deve fazer uma primeira avaliação no dermatologista. Se ele diagnosticar que essas pintas não têm alteração, que são pintas normais, ele pode anualmente procurar o dermatologista. Se o dermatologista detectar que existem alterações e que essas alterações podem ser relativas ao câncer de pele, depois retirado o câncer de pele, ele deve voltar com mais frequência, eu diria a cada 6 meses. Quanto às lesões avermelhadas, a gente não pode classificar, e até nós temos que acalmar a população, nem tudo que existe, nem todas essas manchas e lesões avermelhadas são câncer de pele. Pode ter realmente um câncer de pele, mas essas pintas vermelhas que a grande maioria das pessoas tem, e voltando a falar, como o Dr. Fábio aí falou da parte genética, geralmente o pai tem, o avô tem, o filho tem, são normalmente vasos de sangue que afloram ao nível da pele, que são considerados e chamados como os nevos rubis. São vasos sanguíneos que ficam à altura da pele, que são lesões benignas. Mas a dúvida, procure um médico e tenha orientação. Muito bom. A gente está caminhando aqui, acho que para a etapa final dessa nossa reunião. De fato, foi uma discussão muito, muito boa. Eu gostaria de convidar os nossos experts e palestrantes aí a fazerem as considerações finais. Eu começaria pela doutora Luísa, talvez abordando um tema aí que seja a partir de que ponto o oncologista passa a fazer parte do cuidado do paciente com tumores de pele, fechando a participação. Na sequência, doutor Fábio, doutor Samir e, por último, doutor Reinaldo, para as considerações finais. Então, primeiro, gostaria de agradecer a participação de todos vocês e a companhia dos colegas. Como o Rodrigo bem comentou, o oncologista fica como se fosse de um ator coadjuvante nesse cenário. O paciente normalmente chega pelo dermatologista e a gente consegue ajudar bastante os pacientes que têm tumores avançados e que precisam de tratamentos sistêmicos, ou seja, que uma cirurgia ou uma radioterapia não vão ser suficientes, ou que podem causar algum prejuízo funcional ou estético para esse paciente. Os tratamentos que o oncologista prescreve ajudam nesse sentido. E disso deriva, então, a importância das reuniões multidisciplinares, que é algo muito positivo que a gente tem dentro, né, do Sírio-Libanês. A gente está sempre em contato para discutir casos desafiadores e que exigem a participação de cada especialidade. Então, é isso. Muito obrigada. Bom, eu queria agradecer a participação e a mensagem que eu deixaria é através de um apelo para todos que estão ouvindo, que entrem nesse time que tenta orientar medidas de prevenção. Nós vivemos num país continental, com uma desigualdade social enorme. Não é possível para muita gente comprar um filtro solar ou ter acesso a um serviço de saúde com medicamentos de última geração. E, às vezes, as coisas são simples, né? Uma simples orientação em termos de horários com cuidado de exposição solar, das roupas, das vestimentas que poderiam prevenir ou diminuir o risco de uma exposição, às vezes, ocupacional crônica, as pessoas que estão no interior, trabalham na lavoura, na roça, porque a consequência tardia disso, numa fase, às vezes, até mais avançada da vida, começa lá atrás, com essa exposição recorrente e coisas que poderiam ser evitadas. Então, o apelo é, você que está nos ouvindo, divulgue essas informações, chame a atenção de alguém que você esteja vendo que está, entre aspas, descumprindo algum cuidado, porque isso pode diminuir
muito sofrimentos tardios e trazer um benefício em termos de qualidade de vida, evitando problemas de tratamentos complexos, sofrimento, mutilações. Então, a minha mensagem é essa, né? Não é difícil prevenir, mas nós precisamos trabalhar em conjunto. Muito obrigado. Samir? Bom, eu gostaria mais uma vez de agradecer. Tenho certeza que nós tentamos aí responder algumas das perguntas que foram enviadas no chat, mas essa live vai ficar disponível para quem quiser assistir depois. E os contatos da nossa equipe eu acho que vão estar divulgados. Então, se alguém tiver dúvida, acredito que existam canais para que essas dúvidas possam ser esclarecidas. A gente fica à disposição e eu vou usar a palavra do Fábio no sentido do apelo, né? Esse ano a gente ficou com muito medo do coronavírus e às vezes deixou passar uma manchinha, uma lesãozinha na pele. Então, você que está nos ouvindo, nos assistindo, não tenha medo, não tenha vergonha de procurar o médico. Às vezes essa lesão pode aparecer numa área que não está exposta, que você às vezes não consegue ver, como no dorso ou em áreas cobertas por roupas íntimas. Se essa lesão for diagnosticada, você não precisa ter medo do nome que veio no exame, que às vezes vem escrito lá carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, carcinoma de Merkel, que é um outro tipo de tumor de pele, que requer um tratamento também multidisciplinar. Então, existem tratamentos para serem feitos. O câncer de pele, em geral, ele tem uma das maiores taxas de cura, mas, por outro lado, se ele não for bem tratado, ele pode ter um desfecho ruim. Imagina a gente ter uma lesão no nosso nariz, na nossa orelha, e que se não for muito bem conduzida ou tratada, pode causar, vamos dizer assim, danos, né, inerentes a um tratamento que não foi feito adequadamente. Então, mais uma vez eu agradeço a todos os que nos acompanharam e convido a todos para divulgarem o espírito do que a gente tentou fazer aqui hoje, para que a gente consiga tratar cada vez mais os pacientes, ou pelo menos orientar aqueles que têm risco de desenvolverem câncer de pele no futuro. Reinaldo? Bom, mais uma vez eu queria agradecer também a presença de todos vocês que nos assistem, da instituição Hospital Sírio-Libanês, em divulgar o mês de prevenção de câncer de pele, Rodrigo, a todos vocês. Vocês já falaram muito bem, eu não vou ser repetitivo. Lembrar que o melhor tratamento para o câncer de pele é o diagnóstico precoce. Quando ele é diagnosticado precocemente, a taxa de cura é praticamente 100%. Então, você tendo dúvidas, se você tem alguma ferida que não cicatriza, que está sangrando, que está ocorrendo uma modificação de cor, procure o seu médico, procure uma avaliação. O tratamento precoce é o melhor tratamento. E as medidas de fotoproteção, sempre, quer sejam com roupas, chapéus, bonés e principalmente com o uso do filtro solar, que ele deve ter no mínimo o fator de proteção 15. Muito obrigado, estou à disposição de vocês aqui no hospital, nos canais, para responder mais alguma questão de vocês. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Reinaldo. Talvez uma última mensagem da minha parte, que é mais um apelo. É claro que evitar que um problema ocorra, prevenir, é fundamental. Isso vale para diferentes tipos de tumores. Mas resolver o problema cedo também é uma etapa importante. E qualquer pessoa pode ajudar alguém que tem um tumor de pele a resolver esse problema cedo. Então, eu convido a todos que tenham contato com a pele, que trabalhem em atividades, que tenham alguma oportunidade de diagnosticar uma lesão de pele no momento oportuno, que façam isso, que alertem aquele colega, aquele amigo, parceiro, a parceira, o filho, a mãe, o pai, o tio, sobre uma lesão suspeita, sobre algo que chamou atenção, porque muitas vezes esse é o ponto definidor em que você consegue aumentar muito a chance de cura. Então, em primeiro lugar, eu agradeço a participação de vocês que estiveram conosco essa noite, que submeteram perguntas. Agradeço imensamente aos nossos especialistas que abrilhantaram com as suas experiências e participaram dessa troca de conhecimento. A gente vai publicar essa live nos diferentes canais de comunicação do hospital, Facebook, YouTube. Eu convido a todos que compartilhem esse conteúdo. O Natal está chegando, ainda que muitas das comemorações sejam à distância, com certeza vai precisar de assunto para ceia de Natal para os familiares, e esse é um assunto sempre importante, porque nos ajuda a aumentar o conhecimento, disseminar esses princípios de prevenção e diagnóstico precoce, e isso é algo muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigado, uma excelente noite a todos, boas festas e mantenham-se protegidos. Até.